TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, essa edição de sábado especial aí com o nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua denúncia, como estão as coisas no seu bairro. Envia pra gente, pode ser pelo e-mail que está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também pelo WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp é super simples, todo mundo usa, né? Tá aí na sua tela o número 24, o DDD 993234567. Vamos às notícias desta edição especial da semana, hoje sábado, dia 26 de março. E esta foi uma semana difícil para os petropolitanos, que têm que buscar forças para recomeçar. De novo. Obras que já estavam iniciando foram afetadas e precisam recomeçar. Governador Cláudio Castro volta a Petrópolis e diz que as atenções do Estado estão voltadas para a cidade. Obras emergenciais na Serra Velha têm foco na contenção de barreira. Doação de eletrodomésticos chega a Petrópolis. Estado assume a gestão do restaurante popular em Petrópolis. Professor e artista plástico Nelson Ricardo está entre as vítimas de mais um desabamento em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Vamos ver o que foi destaque durante toda a semana. Lembrando que você pode receber a versão digital do nosso jornal Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, vai estar aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques da semana no nosso Correio da Manhã. Começamos pela coluna do Magna Vita. A CRJ consolida a retomada do seu papel na liderança empresarial. A Associação Comercial do Rio de Janeiro realizou em sua sede no centro do Rio um almoço com a presença do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, para homenagear os secretários de Estado Vinícius Fará e Nelson Rocha. Durante o evento, o presidente da CRJ, José Antônio do Nascimento Brito, reforçou a necessidade de modernizar a legislação para agilizar ações que permitam o crescimento do Rio de Janeiro. E olha, uma novidade na TVC, missa dominical da Catedral na TVC. Recebido no dia do aniversário de Petrópolis pelo bispo petropolitano, Dom Gregório Paixão, na residência oficial do arcebispo, na Santos Dumont, fui presenteado com a edição de um livro de arte sobre o mosteiro de São Bento, em Salvador, no qual Dom Gregório é o editor. A TVC, TV Correio da Manhã, vai iniciar a transmissão ao vivo da missa dominical, direto da Catedral de Petrópolis. Aí na foto, o bispo Dom Gregório e o nosso colunista e editor-chefe também, aqui, diretor da TVC, Cláudio Magnavita, recebendo aí o presente do bispo. O show da Roquete nem parece uma rádio pública. É o que mais se escuta sobre a Roquete Pinto e sua programação. A estreia do programa de Sandra de Sá foi um luxo, ao vivo e enchendo o dial da rádio de boa música. Na foto, Sandra com Fernando César do Vale Nogueira, vice-presidente da Roquete, que acompanha pessoalmente a agenda ao vivo. E ainda, turismo carioca. A reunião do Conselho Municipal de Turismo, realizada essa semana, teve quórum máximo. Foi um balanço da gestão de Bruno Casuhiro na Secretaria Municipal de Turismo. Ele vai disputar uma vaga de deputado estadual. Deve ser substituído por Antônio Mariano, braço direito de Casuhiro na Setur. O nome já foi indicado ao prefeito Eduardo Paes para aprovação. Também não está descartada a candidatura de Daniela Maia, presidente da Rio Tour, a deputada federal, caso seu irmão Rodrigo resolva não concorrer.
Vamos aos destaques da política da semana. Exatamente, por mais 90 dias. O Fórum de Governadores decidiu prorrogar por mais 90 dias o congelamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, gente, que incide sobre gasolina, etanol e gás de cozinha. O anúncio foi feito no início da semana pelo coordenador do Fórum, o governador do Piauí, o Wellington Dias, após reunião com governadores, vice-governadores e secretários em Brasília. Foi também uma decisão dessa semana dos governadores. O cálculo também sobre o diesel também foi definido como um valor único. Isso foi também nessa semana. Destaque também dessa semana, né? Exato. Não haverá excesso em vídeo transmitido em um fórum empresarial dos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu governo não promoverá neste ano excesso de gastos ou irresponsabilidade fiscal. Bolsonaro também disse no vídeo que a necessidade de controlar a inflação não deve permitir neste ano um crescimento econômico no mesmo patamar do registrado em 2021, quando o PIB alcançou 4,6%. Abre aspas, a necessidade de controlar a inflação nos dificulta alcançar o mesmo resultado este ano, declarou Bolsonaro. Destaque agora do Nacional da semana. Não vai tomar decisão sozinho. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que não vai tomar sozinho a decisão de editar ato para determinar o fim da emergência sanitária por Covid-19 e que ouvirá secretários de saúde e outros ministérios, antes de tomar qualquer atitude. Abre aspas para o ministro. Nós rumamos para pôr fim a essa emergência sanitária e uma prerrogativa do Ministério da Saúde por meio de um ato, porque assim a lei determina. Mas o ministro não vai tomar essa decisão sozinho. Vai tomar essa decisão ouvindo os secretários e as secretarias estaduais de saúde, outros ministérios, outros poderes, para que transmitamos segurança à nossa população. Fecha aspas, disse aí o ministro Marcelo Queiroga. Saúde quer segundo reforço. O Ministério da Saúde recomendou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos. A aplicação dessa nova dose deve ser feita 4 meses após a primeira dose de reforço e a orientação é que o imunizante seja preferencialmente da Pfizer. Os destaques agora de economia da semana. Pelo fim da contribuição única. O governo federal trabalha no Congresso para derrubar uma brecha legal aprovada na reforma da Previdência de 2019. A possibilidade de uma única contribuição em valor alto no cálculo da aposentadoria do INSS e se aposentar com um benefício maior. Eles querem derrubar essa medida justamente para que a gente não se aposente com um pouquinho a mais, viu? Destaque de economia, confiança do comércio cai. Os comerciantes brasileiros estão menos confiantes e têm menos intenção de investir e de contratar funcionários, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice de confiança do empresário do comércio, medido mensalmente, recuou 1,3% em março, em relação a fevereiro, fechando o primeiro trimestre do ano com queda acumulada de 1,12%. As informações são da Agência Brasil. Seguindo aqui os destaques do Rio de Janeiro. Legado olímpico saindo do papel. Um dos principais encargos do legado da Rio 2016 finalmente está sendo feito. Nessa semana, iniciaram os desmontes da Arena do Futuro, palco das competições olímpicas de handball e paralímpicas de goalball, para o aproveitamento do material para a construção de 4 escolas públicas na capital fluminense, com 10 salas de aula e capacidade para 245 alunos cada uma. Abre aspas, todas essas estruturas olímpicas já foram concebidas com essa facilidade de desmontagem e para que parte do material, não todo, pudesse ser aproveitado para a construção de escolas públicas.
todas na Zona Oeste. Serão escolas novas. É o primeiro passo para executar o nosso plano de legado olímpico que ficou largado nos últimos anos, afirmou aí o prefeito Eduardo Paes. E ainda na página do Rio, pontapé dado para a Rio 2030. 3 décadas depois da Rio 92, o governo deu início à mobilização para a Rio 2030, a maior iniciativa de implementação da Agenda 2030 da ONU no país, cujos esforços estão concentrados no desenvolvimento sustentável. Abre aspas, a partir da reflexão sobre o que avançou durante essas 3 décadas, o governo do estado convoca diversos segmentos globais para novamente pensar no desenvolvimento sustentável. Com a Rio 2030, o Rio de Janeiro se coloca como um dos porta-vozes da Agenda 2030 da ONU. Elaboramos uma programação plural, onde as discussões sobre o tema vão nos ajudar a oferecer as políticas públicas em âmbito estadual, fecha aspas, afirmou o governador do estado, Cláudio Castro. Só lembrando aqui, Roberta, agora, fazer um aviso ao nosso telespectador que ontem, sexta-feira, foi dado início, não minto, quinta-feira, né, foi dado início a Expo Turismo Rio, lá no Rio de Janeiro, no Jockey Club. Hoje, sábado e amanhã, domingo, ela começa às 2 horas da tarde, às 14 horas da tarde, vai até às 22 horas da noite, às 10 horas da noite. A entrada é franca, claro que tem um limite lá dentro para você poder frequentar a feira, né, um limite de público. Então, a Expo Turismo Rio de Janeiro, esse final de semana, sábado e domingo, das 2 às 10 horas da noite, a entrada é franca, vai lá conferir. Lembrando que você pode conferir a versão do Correio da Manhã, né? A nossa versão digital, acessando o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Você pode se cadastrar para ver as notícias de toda semana aí, que nós acabamos de passar para você, e a nossa versão do final de semana aí, sexta, sábado e domingo, que é uma versão especial. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã dessa semana. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver que mais uma vez Petrópolis ficou debaixo d'água. As cenas de caos se repetem. E ainda, o governador Cláudio Castro voltou à cidade e informou que o governo está com as atenções voltadas para Petrópolis. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerge mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Mais uma vez, as cenas foram de terror e de caos. As chuvas castigaram a cidade mais uma vez. Ultrapassamos os 534 milímetros de chuva, o maior da história. 10 horas de chuva foram suficientes para deixar mais uma vez Petrópolis debaixo d'água. As redes sociais também foram inundadas de vídeos e imagens que muito lembraram o 15 de fevereiro. Pouco mais de um mês da maior tragédia de Petrópolis, algumas cenas voltaram a se repetir. O negócio aqui tá feio. Quase levou a mulher. Tira tudo teu aí.
E olha só, gente, vocês se lembram da montanha de roupas e outros donativos que se formou na Praça do Alto da Serra, em Petrópolis? Em que muitas crianças pulavam em cima? Nós mostramos as imagens aqui. Pois é, autoridades do município e integrantes do governo do estado do Rio de Janeiro participaram de uma audiência especial para debater a destinação adequada das roupas, que foram doadas às vítimas da tragédia, registrada em fevereiro na cidade, e que estão estragando na praça em frente ao BNH, no Alto da Serra. Quem passou pela quadra em frente ao BNH do Alto da Serra em Petrópolis no último mês se deparou com uma montanha de roupas, que foram doadas para ajudar as vítimas das chuvas da maior tragédia socioambiental da cidade. Blusas, calças, sapatos, vestidos e muitos outros itens foram mal armazenados. A maior parte, que poderia atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, está em contato direto com o chão e sujeito à ação do tempo. O mau cheiro, indicando que as peças estão apodrecendo, prejudica principalmente quem vai ao local em busca de algo que lhe sirva. Diante disso, no dia 14 de março, uma audiência especial foi realizada entre a Prefeitura de Petrópolis e o Governo do Estado para dar destino às roupas. O Governo do Estado entrou no processo, a Procuradoria do Estado também se manifestou no processo para que tenha um acordo entre o município e o Estado para a solução do problema. O que foi definido é que a gente estava encaminhado para um acordo e agora tem que esperar os próximos passos. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins, esteve no local no dia 10, 11 e 12 de março para avaliar as condições das doações feitas. Chegando lá, ele descobriu que muitas das roupas estavam podres e infestadas de baratas e ratos. Junto disso, o promotor de justiça Pedro Oliveira afirmou que as peças devem ser descartadas imediatamente, porque nenhum ser humano que passou pela tragédia do dia 15 de fevereiro merece se sujeitar a situações como esta. O procurador-geral do município de Petrópolis, Miguel Barreto, também pediu para que a prefeitura considere o descarte das peças e que o Estado fique responsável pela retirada do material do BNH. Já o município se comprometeu a reformar a quadra da praça, que ficou danificada após se tornar um depósito temporário. Na audiência, o juiz também determinou que uma equipe da Guarda Municipal vá à praça para evitar que novas roupas sejam depositadas no local. A quadra é uma quadra municipal, a gente precisa dar uma resposta nesse sentido. Então precisa realmente ser solucionado o problema, porque não pode ter aquele monte de roupas que estão lá sem uma solução. Então a gente está brigando, correndo atrás para que seja tomada uma solução definitiva. Não quero que botar culpa no município, culpa no Estado, culpa no vereador. O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente resolva o problema, que é o que a gente está cobrando, que foi o que o juízo fez. Na manhã desta sexta-feira, uma nova audiência especial foi realizada para tentar encontrar uma solução para o problema. Mas até o momento, nada foi definido. Terminada a audiência, não houve essa possibilidade de acordo entre os entes e estamos aguardando a decisão do excelentíssimo doutor juiz para que se dê o devido encaminhamento dos nossos pedidos e, assim, resolver a problemática que chegou a nós e que estamos tentando dar solução. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, doutor Jorge Martins, bateu o martelo sobre essa situação e deu um prazo de 24 horas para que as mesmas fossem retiradas. Segundo informações, as roupas foram retiradas da praça. Os empresários de Petrópolis que tiveram prejuízos com as chuvas de fevereiro e também do dia 20 de março têm direito a uma linha de crédito com condições especiais para retomar os negócios. E por causa das reclamações sinalizadas pelos empresários, a equipe da TV Correio da Manhã conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis para ele explicar como a população pode solicitar essa linha de crédito. Os empresários da cidade que tiveram prejuízos com as chuvas de fevereiro têm mais uma oportunidade para retomar os negócios. Uma linha de crédito foi disponibilizada para este público. Entre os benefícios oferecidos está a carência de 180 dias para pagar a primeira parcela e taxa de juros pré-fixada de 0,89% ao mês. As linhas de crédito vêm de duas fontes, né? Da Cicobi Rio e da AG Rio. Então são linhas de créditos emergenciais, agora mais urgentes e mais necessárias do que nunca, né? Porque
infelizmente, alguns empresários foram atingidos pela segunda vez em um mês e pouco. Então, são a linha de crédito da AG Rio, o total em torno de 200 milhões de reais, e do Cicobi, pelo que eu entendi, em torno de 100 milhões de reais, para ajudar a trabalhar junto, né, com o Cicobi, com a AG Rio, para ajudar no processo de liberação, na agilização. A linha de crédito Acredita Petrópolis é uma parceria da cooperativa Cicobi Rio com a Prefeitura de Petrópolis, Câmara de Dirigentes Lojistas, Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Estado e o Serviço Nacional da Proteção ao Crédito. Os empresários interessados devem acessar o site ou comparecer ao posto presencial. Até semana passada, a Cicobi registrava mais de 150 solicitações para a linha de crédito. Quem pegar o empréstimo que vai de R$ 5.000 a 50 mil tem até um ano para devolver o dinheiro. O posto de atendimento funciona no prédio principal da Prefeitura, na Avenida Keller 260, no centro. O horário de atendimento é de segunda-feira a partir de 1h da tarde às 2h e das 3h da tarde às 5h. E de terça a sexta-feira, das 9h da manhã às 2h da tarde e das 3h às 5h da tarde. De volta a Petrópolis durante a semana, o governador do Rio, Cláudio Castro, informou que o governo está com as atenções voltadas para a cidade. Durante uma reunião na manhã desta segunda-feira na Prefeitura de Petrópolis, o governador Cláudio Castro disse que reforçou o efetivo do Corpo de Bombeiros e as máquinas das secretarias do Estado para dar suporte à desobstrução das ruas e resgate às vítimas. Ele ressaltou ainda que o Estado já destinou 200 milhões de reais para as obras emergenciais e de melhorias desde a tragédia do dia 15 de fevereiro e que um gabinete de crise foi montado no Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro, em conjunto ao que já existe em Petrópolis. Nós falamos aqui no nosso jornal que a Prefeitura de Petrópolis informou que não há mais necessidade de doações em alimentos e sim de móveis para as famílias atingidas. Pois bem, a Prefeitura recebeu a doação de 50 geladeiras, 50 fogões e 50 lava-roupas, tanquinhos, de uma rede de supermercados do Rio de Janeiro. Em visita a Magé, o governador Cláudio Castro autorizou o início das obras emergenciais da Serra Velha, que liga o acesso entre o município e Magé. De acordo com ele, as ações vão ter foco na contenção de barreiras atingidas pelas chuvas. A Serra Velha da Estrela é uma das localidades que tem sofrido com as fortes chuvas que atingiram Petrópolis e Magé. Diversas encostas, barreiras e pedras rolaram e interditaram a principal via de acesso entre os municípios. Em visita a Magé nesta terça-feira para vistoriar os impactos das chuvas, o governador Cláudio Castro, junto com Uruan Andrade, Bernardo Rossi, subsecretário das cidades do estado, o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e o deputado federal, Dr. Luizinho, anunciou ações emergenciais para as encostas da RJ 107. Essa é uma obra realmente histórica, uma obra muito esperada. Infelizmente, tivemos esse percalço desses quatro deslizamentos. Amanhã já começa as 4 emergências para que a gente possa voltar essa obra plena o mais rápido possível e entregar isso para a população, tanto de Magé quanto de Petrópolis. A gente está aqui para ajudar mais ainda e para fazer esse sonho também se tornar realidade de uma nova Serra Velha. De acordo com o governador, as obras na Serra Velha retomaram em dezembro do ano passado, mas com as chuvas foi necessário dar prioridade a outras ações que não estavam no projeto de obras, como, por exemplo, a queda de pedras e barreiras na localidade. Na manhã de quarta-feira, os técnicos do DER e da Secretaria das Cidades vão estar no local para iniciar o mapeamento e planejamento dos projetos para que as obras sejam iniciadas o mais rápido possível. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Rua do Túnel foi interditada pela Defesa Civil. Obras na Rua Washington Luiz foram impactadas e todo o trabalho precisa recomeçar. Voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui.
tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E em um novo boletim geológico, a Secretaria de Defesa Civil sinalizou a permanência de risco de nível alto para deslizamentos nas regiões do 1º e 2º distritos em Petrópolis. Devido ao elevado índice pluviométrico registrado com a chuva do último domingo, que chegou a marcar 547 milímetros em 24 horas, algumas regiões de Petrópolis ainda podem apresentar instabilidade, ficando mais suscetíveis a escorregamentos, principalmente em áreas das localidades destacadas no mapa do Boletim da Defesa Civil desta quinta-feira. Mesmo sem ocorrências de chuvas nos últimos dias, o solo ainda apresenta condições instáveis, principalmente das regiões do 1º e 2º distrito. Ainda de acordo com o órgão, o município voltou a ter previsão de chuva. Para esta sexta-feira, um sistema de alta pressão oferece estabilidade para o tempo na cidade. No entanto, a elevação das temperaturas e a disponibilidade de umidade nos próximos dias podem mudar as condições meteorológicas. Para sábado, a previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada, de forma isolada no período da tarde. A partir de domingo, a passagem de uma frente fria pelo oceano volta a modificar as condições de tempo no município. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, de forma isolada nos períodos da tarde e noite. A estimativa é que sejam registrados índices pluviométricos de 60 milímetros no período. A população deve ficar atenta aos avisos e boletins que podem ser emitidos no período e, em caso de emergência, ligar para o telefone da Defesa Civil no 199. Com as chuvas do dia 20 de março, a rua Francisco Scali, no Quissamã, em Petrópolis, precisou ser interditada pela Defesa Civil. No trecho passa o túnel extravasor, canal com mais de 3 quilômetros que liga a rua Souza Franco, no centro, à rua Pedro Elmer, no Quissamã. Ele tem a função de fazer o escoamento do rio Palatinato para o rio Piabanha. Entre as ruas interditadas desde domingo com as chuvas em Petrópolis está a rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel. No trecho que já passa por problemas há anos, desta vez, um prédio desabou e um carro foi engolido por uma cratera que abriu na localidade. Os moradores cobram por melhorias na região há muitos anos. A obra, que foi inaugurada em 1972, já sofre com as fortes chuvas desde a tragédia de 1988 e enfrenta problemas mais significativos desde 2011. No dia 10 de março, a nossa equipe esteve aqui na Rua do Túnel para mostrar os problemas do local. A região registra ocorrências antes mesmo da tragédia do dia 15 e, com mais chuva, os problemas só acumulam. Moradores reclamam que as casas estão ocas, muros caíram e estruturas estão comprometidas. Na nossa reportagem, no início do mês, falamos do problema que o Flávio passava com a sua oficina sem conseguir retirar os carros da garagem para trabalhar. Agora, o buraco em frente à sua casa está pelo menos 3 vezes maior. Emocionado, ele não quis dar entrevista, mas relatou que não há mais para onde ir e a vontade é de desistir. E ele não é o único com este sentimento. Margarete sente muito medo. A casa onde mora, que passa por uma obra, corre o risco de ser carregada pela fiação, pois está ao lado de um poste que corre o risco de cair. Domingo, o meu esposo veio manobrar a moto que viu que estava instalando. E aí ele viu que ele abriu um buraquinho, né? Viu que estava um buraco lá de baixo, o poste já estava cedendo.
E aí chamamos a Defesa Civil, eles vieram, mas aí botaram até uma fita ali e falaram que era caráter de emergência, mas até agora ninguém mexeu. Todo mundo passa aqui, filma, olha, vem um monte de engenheiro, um monte de coisa, mas a gente já ligou para lá e até hoje está assim, tá caindo, risco de cair. Tem as casas aqui, vai puxar lá, o telhado da vizinha, tudo, mas é só isso. A gente está ligando para a Enel, todo mundo liga, vereador liga, o pessoal fala, mas ninguém resolve, tá aí, risco de cair. Ela relata ainda que não consegue dormir por medo e também não tem para onde ir. Eu tenho medo de ficar aqui, também não tem para onde ir, a gente tem que estar aqui para correr atrás, porque se não tiver também eles não fazem nada. Posso me enfiar na casa da minha mãe, uma casinha pequena, com meus filhos, e aí a gente perde a casa. A gente não sabe o que fazer. Parte da fábrica de doces Visani caiu com a forte chuva deste domingo. O buraco, menor do que este, que se abriu no dia 15 de fevereiro, chegou a ser tapado pela prefeitura, mas as obras não resistiram a outra chuva. O senhor Carlos, proprietário da fábrica, conta que é hora de deixar a localidade. O prejuízo foi de pelo menos R$200 mil, sendo fornos, baterias, freezer e ingredientes perdidos. Antes do dia 15, ele já havia tido problemas com a estrutura da rua e precisou bancar com o próprio dinheiro a reforma para se sentir mais seguro. Mas desta vez, não teve solução. Beleza, está resolvido o meu problema? Não está. Quando veio a pressão agora, que foi muito maior o número de água do que do dia 15, minha filha, está ali o resultado. Desceu o meu prédio. Depois da chuva de fevereiro, as medidas paliativas não foram suficientes e o problema é maior do que parece. A obra do túnel extravasor, que é de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, é de extrema importância. Porque a galeria não tem mais fundo. O fundo dela já foi para o tombo. Não existe mais. Só tem a parede lateral e a capa de cima. Com a pressão da água, a água força para baixo e joga para os lados, porque ela não tem como sair por cima porque está tampada. Aí vai lavando, vai arrancando tudo que está no lado. Na saída ali, eu creio que deve estar até entupido de pedras marroadas que eles botam quando vem botar entulho, quando eles vão tampar os buracos, e a água leva até as pedras. A fábrica de doces Visani, que já existe há 28 anos, vai continuar escrevendo a própria história, mas dessa vez em outro lugar. O senhor Carlos conta que as 8 famílias que trabalham com ele vão seguir o mesmo caminho. A doce Visani não para não. Não para não, porque o que emotiva a gente, sabe o que é? Os produtos. Aonde você vai, cara, não tem produto igual o seu. Eu costumo brincar, bom, tem melhor, né? Não tem igual o seu. Não tem igual o seu. Então isso aí que a gente se sente bem, entendeu? Bem vaidoso, a gente sente vontade de trabalhar, é você adoçar a boca da pessoa. Amargo basta a vida, né? Pelo menos a gente adoça a boca da galera. Nesta segunda-feira, o governo do estado anunciou que vai realizar intervenções emergenciais no túnel extravasor. Segundo o estado, essa obra emergencial vai ter o custo de cerca de R$40 milhões. A cabeleireira Luciene, que nos mostrou os maiores problemas na rua quando estivemos na localidade em março, conta que não se sente mais segura em ficar na região, mesmo tendo morado ali a sua vida inteira. Vai ter que abandonar o barco. Não tem como esperar, porque vai ser pior. A chuva de domingo, o estrago foi pior, né? Porque o muro do vizinho caiu, a servidão ali não tem como passar, porque a Defesa Civil interditou, a rua praticamente está interditada. Quem mora na beira da rua tem que sair das suas casas. A rua Washington Luiz foi muito afetada pelas fortes chuvas do dia 15 de fevereiro e também em 20 de março. Por isso, as reformas que se iniciaram precisaram recomeçar. Ao longo da segunda-feira, a equipe da TV Correio da Manhã acompanhou parte das buscas que têm sido realizadas na rua Washington Luiz, em Petrópolis. A situação é dramática. O número de óbitos e desaparecidos só aumenta aqui em Petrópolis. Aqui na Washington Luiz, uma casa de 3 andares foi atingida pelas fortes chuvas do dia 20 de março. De acordo com as equipes de resgate, 2 pessoas foram encontradas sem vida, 4 estão desaparecidas e apenas uma pessoa foi resgatada, o Antônio. Além das pessoas, o animal de estimação, o Delúbio, também foi encontrado com vida. Essa é uma ocorrência grave, foi uma casa que ela atingiu
a parte de baixo e as equipes de busca se concentram agora do GBS e do 15º em verificar a possibilidade ainda de vítimas soterradas na localidade. Essa é a única ocorrência com possíveis vítimas em andamento. O estado do Rio de Janeiro acionou o plano de contingência na tarde do último domingo e desde então segue presente em Petrópolis com mais de 180 bombeiros militares. Esses bombeiros que estão aqui na cidade, eles trabalham aqui na região serrana e outros também que vieram da capital, que são militares que são especialistas no tema. São militares que fizeram treinamento para trabalhar somente em desastres naturais, tanto com alagamentos, inundações, estruturas que se colapsam, desabamentos e também soterramentos. A história nos mostra, outras ocorrências que nós já atendemos nos mostram isso, que vítimas que possam ter ficado debaixo de escombros ainda podem ficar 5, 10 dias, inclusive, com vida. Então a gente não descarta a possibilidade, os nossos cães estão aqui para buscar vítimas vivas. Essa é a expectativa no momento do Corpo de Bombeiros. Ainda de luto, Leandro da Rocha, pai do Gabriel, uma das vítimas da tragédia que ocorreu no dia 15 de fevereiro, também esteve presente nas buscas das novas vítimas. Para ele, é fundamental que as pessoas não esqueçam de quem ainda está desaparecido. Existe ainda 3 pessoas daquele ônibus que precisam ser resgatadas, né? Que é o Pedro Henrique, seu Heitor e Antônio Carlos. Estamos nessas buscas incansavelmente e eles não foram encontrados até hoje e a gente precisa de voluntários, precisa de apoio e continuar nessas buscas porque todos eles têm que ser resgatados por eles e pelos seus familiares. De acordo com o presidente da Câmara dos Vereadores, Ingo Rames, a parceria entre o governo do estado e o município tem ajudado principalmente no resgate das vítimas. Nós tivemos há pouco com o governador, com o prefeito lá na prefeitura, numa reunião, onde as equipes já estão novamente do estado aí para ajudar o município. Muitos bombeiros já subiram, já estão aí na busca de novas vítimas, né, que a gente tem que achar ainda. E a gente espera agora que a gente tenha as obras, limpeza de bueiro, limpeza de ruas, o mais rápido possível, dragagem dos rios, para que a gente possa minimizar os impactos nas próximas chuvas. Os sentimentos têm sido de tristeza, angústia e desespero. Diante da destruição, muitos petropolitanos decidiram esvaziar as casas onde vivem porque estão com medo de novos temporais e deslizamentos. Comprei, né? Isso aqui é fogo. Palavra não, maninho. Muita perda, cara. Muita perda. A gente batalha a vida toda pra comprar uma coisinha pra ter uma tranquilidade, mas não tem como. Não tem como. Erguer a cabeça e ir pra frente de novo, entendeu? Saúde eu tenho pra poder lutar. Pano de chão, vassoura e muita água. Os comerciantes do local precisaram se esforçar para limpar mais uma vez as lojas na Washington Luiz. Todos os lojistas têm que desistir da Washington Luiz. Não dá, não tem mais condição. Toda a chuva agora, menos 1 mês e 5 dias, isso aí de novo. Perdemos tudo. Então acho que já deu, né? Está na hora dos lojistas pensarem em sair daqui, abandonar isso aqui. Que nada é feito nessa cidade, os rios nunca, eles cuidam desse rio, todo ano no verão o rio põe fora, providência nenhuma é tomada, né? Então acho que é na hora da gente desistir, todo mundo já entregou a chave, tá cada hora um desistindo, e assim vai até que todo mundo aqui desiste. Acho que até o centro todo, não é nem só aqui embaixo, lá para cima também, você vê que a tragédia antes era só aqui, agora tá no centro histórico todo, né? Então tá na hora, se os políticos não tomar uma providência, realmente a gente vai ter que desistir de Petrópolis. Não vou desistir da Washington Luiz, não vou desistir da minha loja, não vou desistir da minha cidade. Eu acho que a gente passou um baque muito grande, mas a gente tem que acreditar na gente, tem que acreditar na nossa cidade, tem que acreditar nas autoridades que elas possam cumprir com seus compromissos também, né? Junto aos serviços de rua, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Aqui na loja de ferragens da Washington Luiz do Sr. Pedro, a água chegou a mais ou menos 1,5 metros de altura. Dá para ver a marca dela aqui na parede, por exemplo. A loja ficou totalmente tomada pela água. A gaveta onde ele guardava o troco dos clientes está completamente imersa. Em 35 dias, 2 catástrofes dessa aí, que é o alagamento das ruas, da loja, e não podemos culpar ninguém, né? Na minha opinião, não tem culpado. A natureza que está punindo aí
a todos, talvez por, sei lá, e a justiça divina não vê cor da pele, situação financeira, homem, mulher, entendeu? Eu acho que isso aí é algo que a gente não sabe até quando vamos. O comércio de Petrópolis, mais uma vez, foi duramente atingido. Os prejuízos são incontáveis. Muitos dos empresários que haviam acabado de reabrir pensam em não retomar com as atividades. Produtos de cabelo, fraldas, alimentos, perdas e mais perdas. Outra vez, o comércio de Petrópolis sofreu com a chuva. Em diversas ruas do município, é possível perceber a dor dos comerciantes que sequer tinham se recuperado do prejuízo anterior. Nós estamos aqui na Rua do Imperador acompanhando a situação dos comerciantes que mais uma vez sofreram com a chuva que assolou Petrópolis neste último domingo. Aqui, como vocês podem ver, os objetos dessa loja estão aqui fora porque ela foi inaugurada há 15 dias e mais uma vez sofreu com isso e vai ter que recomeçar. De acordo com a gerente de uma loja de óculos, para tentar evitar que o local fosse atingido novamente, foram construídas comportas fixas, mas que infelizmente não resistiram à força da água. O prejuízo, que já tinha sido grande na enchente de fevereiro, desta vez foi 2 vezes maior. É muito duro, muito difícil, né? A gente não esperava que isso fosse acontecer assim tão rápido, né? A loja estava toda nova e mais uma vez perdemos tudo. Em uma tradicional loja de cosméticos da cidade, as perdas também são incontáveis. Por toda parte era possível ver cremes, fraldas, barbeadores espalhados e misturados com a lama. Imagens de dor e sofrimento, tanto para os proprietários e funcionários, quanto para os clientes. As lojas de roupas também foram atingidas. Rosilane é empresária e lamentou ter que reviver este momento apenas 2 dias de reinauguração. Em fevereiro, ela já tinha perdido 90% do estoque. Tristeza, desânimo, tudo que você imagina, amiga. Eu acho que assim, eu acho que eu já joguei até a toalha. A gente está, sinceramente, eu estou sem força para recomeçar de novo. A comporta estourou também aqui na Galeria Gelli. E assim, minha filha, a gente, parecia um mar. Isso aqui à noite a gente conseguiu entrar na loja depois da primeira chuva. Quando deu aquele baque da segunda, já não tinha mais comporta, então virou um mar aqui dentro. Tristeza. Além disso, os empresários questionam a burocracia para pegar o empréstimo disponibilizado pela AGRIO, no momento em que mais precisam. Eu não sei mais o que falar. O que é um recomeço, a gente não sabe, né? Fica aí a nossa briga aí em sair esse dinheiro da AGRIO, né, que os empresários tanto precisam, porque é uma loucura, é um dinheiro prometido que ainda não chegou para ninguém. Mais do que nunca vamos precisar desse dinheiro. Disseram que não teria burocracia e a burocracia está aí e a gente está esperando. E a semana foi marcada por manifestações em Petrópolis. Comerciantes e moradores cobraram ações efetivas das autoridades em relação aos estragos e às vítimas das chuvas que atingiram a cidade este ano. A quarta-feira em Petrópolis foi marcada por um protesto. Pessoas que moram em área de risco e vítimas da tragédia causada pelas chuvas cobram do poder público medidas efetivas para ajudar a população. Cadê as obras? Se você andar pelos bairros, você vai ver. Não tem limpeza, não tem gente trabalhando nos bairros. Acontece, morrem mais pessoas. O aluguel social não saiu até agora. O sentimento dos manifestantes é de raiva, angústia e medo, já que muita gente ainda mora em áreas que a situação é de risco. A gente hoje sai de nossas casas, sai do nosso trabalho, se despede das nossas famílias, em busca de luta, em busca de justiça, porque o acidente pode ser natural, pode ter sido a natureza se revoltando, mas é criminoso também quando a nossa prefeitura não fez nada para conter. De acordo com moradores da Rua Itália, localizada no Valparaíso, que foi fortemente atingida no dia 15 de fevereiro, a limpeza e busca inicial pelos corpos foi feita pelos moradores. A situação de quem mora no local é de angústia. Defesa Civil foi lá, interditou tudo, mas a gente não tem segurança, estão invadindo casa de morador lá agora. Minha casa foi interditada nos primeiros momentos, né? Depois falaram que a minha casa está em risco médio. O que é risco médio? O que seria risco médio? Aconteceu já tem mais de um mês, a nossa casa teve mortes também, eu perdi tudo. Nós estamos precisando do aluguel social, que está sendo muito burocrático.
Os donos das casas não querem alugar. Claudineia morava com 4 pessoas na rua João Felipe Klibel. A lama invadiu sua casa há quase um mês. Ela e a família tiveram que deixar o local. É uma dor que você não tem noção. Eu perdi meu maquinário, que eu faço roupa de academia. É uma sensação horrível, horrível. Não tem nem palavra para falar. Além de reivindicar por direitos de moradia segura e aluguel social, os manifestantes se sentem abandonados e pedem por um prefeito mais presente. E a gente sabe que tem verbas para isso, só que o prefeito, ele está na casa dele, ele está sem nenhum problema, ele tem alimento, ele tem casa, a família dele, está todo mundo protegido. Moradores do Alto da Serra também estiveram no local. Tenho 2 gatos, todas as casas que eu arranjo não aceitam animais, sem contar que a gente ainda tem que tirar do dinheiro do bolso. Voltei para minha casa e estou morando com uma encosta atrás de mim e até agora não tenho resposta nem da Defesa Civil, nem de ninguém. Lúcia Maria tem 42 anos e mora com seu filho no Floresta. Há mais de um mês está na casa de parentes desde que sua casa foi interditada. Nós lutamos muito para construir tudo que nós temos e ter que começar do zero, né? É muito complicado. Pelo fim da manhã, o ato cresceu e interditou os 2 sentidos da Avenida Queller. Petrópolis está difícil, todo mundo perdeu um monte de gente. Não estou errado não, estou certo. Na parte da tarde, o protesto chegou próximo ao obelisco, por isso a CPTrans precisou transformar a Rua do Imperador sentido museu em mão dupla. Nós estamos lá na Rua Nova abandonados, né? Caiu tudo lá, nossos vizinhos estão com as coisas lá, a gente não está conseguindo tirar as coisas, eu não tenho como voltar para minha casa, estou num abrigo, só que eu não estou tendo assistência de ninguém. Eu acho que a nossa vida é muito mais do que cesta básica, é muito mais do que doação de roupa. A gente está falando de vidas, a gente precisa de vidas, precisa que as ruas sejam limpas, que as obras do morro sejam feitas. Cidade unida jamais será vencida! Cidade unida jamais será vencida! E depois do protesto, a Prefeitura de Petrópolis recebeu líderes comunitários de alguns bairros. Após exigirem respostas e um posicionamento do poder público, líderes comunitários de Petrópolis se reuniram com o secretário de governo, Rafael Simão. Eles reivindicavam clareza com a utilização das verbas, liberação do aluguel social e mais atenção da Defesa Civil nas áreas que ainda estão interditadas. Trouxemos a representatividade de cada de cinco bairros no momento, os secretários comigo, né, acompanhando a conversa. Nós ouvimos cada reivindicação que vai desde limpeza, obras, pedra, enfim, todos os pontos que a comunidade tinha dúvidas. Nós respondemos a todas as perguntas e deixamos o canal aberto ainda para a comunidade se manifestar. E olha, entre as vítimas de um novo desabamento na cidade imperial estão o artista plástico Nelson Ricardo e a mãe, Heloísa Costa. Nelson Ricardo foi homenageado com imagens projetadas no obelisco, no centro da cidade. Um ato silencioso. Assim, foi a homenagem a Nelson Ricardo, de 59 anos, que dedicou a vida ao ensino e à arte. Quem passou na noite desta quarta-feira pelo obelisco no Centro Histórico de Petrópolis se comoveu com as projeções de imagens em homenagem a este grande artista. Os amigos que estiveram presentes relembraram os momentos bons vividos com ele. As festas na casa dele eram maravilhosas. Ele era uma pessoa muito sagaz, muito perspicaz, sabe? Ele tinha um humor ferino, assim, sabe? Mas vários momentos maravilhosos. Não tem só um, tem vários. Durante a homenagem, foram projetadas imagens de momentos vividos com amigos e familiares e também do cachorrinho que sobreviveu e fez parte deste momento de fortes emoções. Nelson foi professor do curso de moda da Estácio e do curso de turismo do Cefet. Na noite do dia 20, ele não estava sozinho. Junto com ele estavam a mãe Heloísa Helena Caldeira da Costa, de 86 anos, e o companheiro Mário Augusto, de 35 anos, professor da UFRJ, que, assim como outras pessoas na casa, não resistiram e vieram a falecer após o desabamento na Washington Luiz. O Nelson era essa pessoa fantástica que vocês viram aqui projetado. Era um atuante político, um artista, um amigo, um professor.
é um apaixonado pela casa, muitas coisas assim que a gente pode falar do Nelson e vai descobrir também aí nessas homenagens que a gente vai fazer sobre ele, né? Cada pesquisa que a gente acaba fazendo sobre um pouquinho da vida dele, a gente acaba ficando mais apaixonado por ele. Então, assim, o Nelson era essa pessoa maravilhosa. O jornal de hoje vai acabando, mas lembrando que nós temos novos canais de comunicação, não é, Roberta? Exatamente. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567. Está aí aparecendo na sua tela como está o seu bairro, principalmente depois das chuvas. O que foi feito? O que deixou de ser feito? Mande a sua reclamação e sua denúncia aqui para as nossas equipes, né? Todos vocês, nossos telespectadores, estão convidados a participar do nosso jornal. Segunda-feira, a partir das 7h30, voltamos ao vivo aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.